Bom dia, turma! Hoje a gente vai continuar falando sobre micro-organismos, só que agora a gente vai falar sobre o reino Monera. A gente já tinha visto quando falamos sobre classificação, né, dos seres vivos, que essa classificação Monera já não é mais tão utilizada com valor taxonômico. Mas vamos lembrar quem são, né? Quem está dentro do reino Monera. A gente começa falando das bactérias, né? Então, reino Monera, você vai ter bactérias e essas bactérias estão presentes em todos os ambientes possíveis. Elas são fundamentais para o equilíbrio biológico dos ecossistemas. Para vocês terem uma ideia, elas têm inúmeras relações ecológicas com outros seres vivos, inclusive nós, tá? No nosso intestino, nós temos milhares de bactérias que são fundamentais para a nossa sobrevivência. Elas são importantes decompositoras de matéria, então ajuda na ciclagem dos nutrientes. Podem ser bastante utilizadas por nós, por exemplo, em indústria, para produzir laticínios, iogurte, queijo, né? Também pode ser muito utilizada na questão de engenharia genética. Por exemplo, você sabia que o hormônio insulina, que é um hormônio que está associado com pegar a glicose do sangue e colocar lá dentro das células, né? Quem tem diabetes, por exemplo, dependendo do tipo de diabetes, precisa tomar insulina por fora. E aí, de onde viria essa insulina, né? De onde que essa pessoa conseguiria essa insulina extra, né? Fora do corpo dela, já que ela não está produzindo assim. Pela engenharia genética, a gente já consegue manipular e a gente consegue fazer bactérias produzirem essa insulina. Muito doido. Bactérias também podem produzir o hormônio do crescimento, chamado GH. E se a pessoa tiver pouco desse hormônio durante o desenvolvimento, ela vai ter uma estatura bem mais baixa. Então ela pode receber esse hormônio a partir de bactérias que produziram ele. Muito maneiro. Só que assim, bactérias também podem causar doenças, mas você vai ter muito mais bactérias boas, benéficas no planeta do que patogênicas. Elas estão associadas no ciclo do nitrogênio com a fixação de nitrogênio e graças a elas nós temos nitrogênio no nosso corpo porque a gente se alimenta de animais, por exemplo, ou de vegetais, o que for, e os vegetais eles conseguiram assimilar esse nitrogênio por causa da bactéria presente em suas raízes, lá de plantas leguminosas. Quando vocês chegarem nessa parte de ecologia, vocês vão ver direitinho. Elas também ajudam muito a produzir vitaminas, tipo a vitamina K no nosso corpo, são bactérias que produzem. E essa vitamina ela é fundamental para que tenha coagulação sanguínea. E, provavelmente as bactérias foram os primeiros seres vivos, né? Só que essa parte do parentesco evolutivo a gente até chegou a falar nas outras aulas já. Lembra que a gente falou que tinha o Reficofage, né, que é a classificação taxonômica, reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie, né? Rato frito com orégano fica gostoso, experimente, lembra disso? Só que a gente falou que tinha uma classificação acima de reino, que era o domínio. E aí vocês lembram que a gente falou que é o domínio bactéria, domínio árquea e domínio eucária? E aí as pessoas conseguiram separar esses três domínios porque ao analisar o RNA ribossômico de indivíduos desses três domínios agora, eles viram que arqueobactérias, o RNA ribossômico era muito parecido com todos os organismos que eram eucariontes, que tinham células eucariontes, do que com as próprias bactérias. Então, a gente usa agora essa classificação reino Monera para o coletivo de procariontes. Todos os seres procariontes estão dentro do reino Monera, mas a gente tem essa separação desses dois domínios. O que era uma coisa só, agora você tem domínio bactéria, domínio árquea e depois domínio eucária com todos os outros reinos de organismos eucariontes. Então, falando das arqueobactérias, elas são bactérias extremas, então são conhecidas como extremófilas. São procariontes que vão se diferenciar das bactérias na sua composição química da parede celular e da membrana. E elas podem ser classificadas, por exemplo, de três formas. Elas podem ser chamadas de halobactérias ou halófitas, que são aquelas bactérias que vivem em ambientes com alta salinidade. Já as termófilas são aquelas que vivem em temperaturas acima de 100 graus, tipo em fontes termais, em vulcão, tá? E as metanogênicas são aquelas bactérias que produzem um gás metano, que é CH4.
e você encontra bastante em mangues, esgotos, pântanos, principalmente associadas com a decomposição de matéria orgânica. Então, arqueobactérias são extremas. Agora, quando a gente fala das bactérias no geral, a gente vai estar focando mais nas eubactérias, né? Não tanto nas arqueo. Então, a partir de agora, as características eu vou focar nessas eubactérias. Quando eu falo da morfologia, as bactérias são seres procariontes. Lembra o que é uma célula procarionte? É aquela célula que não tem um núcleo delimitado por uma camada chamada carioteca. Então, não tem carioteca, logo o DNA ele vai estar disperso no citoplasma, ocupando uma região chamada nucleoide. Mas se você olhar aqui, ó, não tem nada fechando, não tem nenhuma membrana delimitando o núcleo. O DNA é formado por um cromossomo único e circular, e algumas bactérias também vão ter esse chamado DNA extracromossomial, que é na forma de plasmídio, que são essas bolinhas aqui. E vocês vão ver que esses plasmídios são super importantes quando a gente fala de resistência a antibiótico, quando fala sobre um tipo de reprodução chamada conjugação. As bactérias, né, os seres procariontes, não têm organelas membranosas, possuem somente os ribossomos. E aí tem uma região específica aqui também chamada mesossomo, que é importante a gente destacar. Tá vendo essa dobrinha aqui? É uma reentrância da membrana plasmática, né? Uma invaginação. E ali você vai encontrar enzimas que são fundamentais para a respiração, para a produção de energia dessa bactéria. Assim como essa região do mesossomo ajuda a indicar a divisão celular, ajuda a separar o material genético que foi duplicado para que cada um vá para um lado. Outra coisa que bactérias têm é uma parede celular feita de peptideoglicano, ou também chamada de peptidoglicano, que nada mais são do que proteínas e polissacarídeos, carboidratos juntos. Algumas bactérias vão ter essa cápsula, que é essa estrutura que está aqui em azul do lado de fora, que vai ajudar tanto a proteger a bactéria contra ataque do sistema imune de um hospedeiro, ou também pode ajudar facilitar na adesão dessa bactéria nas células que ela quer entrar. E além disso, pode ser uma proteção também contra vírus. Vocês lembram que vírus eles infectam, né, bactérias, os bacteriófagos. Então a cápsula poderia ajudar evitando isso de acontecer. Outra coisa, as bactérias podem ter flagelos ou não, tá? Isso não é uma obrigação, que ajudam na locomoção. Tem também fímbrias, que são projeções aqui da célula, que vão ajudar na hora de trocar o material genético entre duas bactérias e também ajuda na adesão dessa bactéria em uma determinada célula. E assim, quando a gente pergunta, quem é que faz fotossíntese? Os vegetais, plantas e algas. Só que nós temos também casos de cianobactérias que fazem fotossíntese. São procariontes que podem ser encontrados isolados ou em colônia. A maioria vai ser de água doce. Podem formar junto com fungo os chamados líquens. É aquela coisa que você vê na casca de árvore, sabe? Só que líquen normalmente é fungo mais alga. Só que às vezes pode ser fungo mais cianobactérias também. São seres autotróficos, isso quer dizer que produzem o próprio alimento porque fazem fotossíntese. Essas cianobactérias têm o pigmento clorofila dentro delas, além de poder ter outros pigmentos acessórios, como a ficocianina, que é um pigmento azulado, e a ficoeritina, que é um pigmento mais avermelhado. Além disso, elas têm uma camada gelatinosa que vai envolver a parede celular, protegendo contra a desidratação. Então dá uma olhadinha aqui. Você tem o DNA, você tem proteínas, gotículas de gordura, ribossomos, membrana plasmática e aí tem essa camada gelatinosa aqui do lado de fora. Agora, falando sobre os tipos de morfologia, qual é o formato que uma bactéria pode ter? Ela pode ser chamada de cocos quando ela é uma bolinha só. Aqui está faltando só representar uma bolinha só como cocos. Nós podemos ter, se são duas bolinhas juntas, lembra que as bactérias elas são unicelulares. Então, se elas são unicelulares, o Diplococos eu vou ter duas bactérias juntas. Streptococcus, uma fileira de bactérias nesse formato de cocos que é redondinho.
Staphylococcus, várias bactérias no formato de cocos, só que formando tipo um cacho de uva. Tétrades, 4, sarcinas parecem um cubo aqui, né? As bactérias também podem ter formato de bacilos. O bacilo nada mais é do que um formato de bastão ou bastonete. Se você tem uma fileira de bacilos, streptobacilos. Esses bacilos eles podem ser flagelados. Além disso, a bactéria pode formar um esporo bacteriano, principalmente em condições que não são boas para ela se desenvolver. É meio que uma pokebola, uma cápsulazinha que ela se protege, tá? Elas podem ter o formato de vírgula. Quando tem esse formato de vírgula é chamado de vibrião. Pode ter um formato espiralado, sendo chamado de espirilo ou espiroquetas aqui embaixo, ok? Então, vários formatos diferentes. E esses formatos são até bem conhecidos, porque quando você toma um leite fermentado, lá está escrito lactobacillus, então você sabe que tem o formato de bacilo. Uma bactéria que causa pneumonia é Streptococcus, então tem esse formatinho aqui, Streptococcus pneumoniae, é uma das bactérias que pode causar pneumonia e você sabe o formatinho. A bactéria que causa cólera é Vibrio cholerae, vibrio, formato de vibrião. Mas nem todas as bactérias vão levar no nome científico o formato delas não. Isso aqui eu só dei alguns exemplos. Aí, a parede celular, você tem dois tipos de bactérias, são as gram-positivas e as gram-negativas. O que vai diferenciar? Dá uma olhadinha. Na gram-positiva, além da membrana plasmática, você tem uma camada aqui, ó, grandona de peptidoglicanos aqui para cima, bem espessa. Já nas gram-negativas, você tem uma fina camada de peptidoglicano envolvida externamente por uma dupla camada lipoproteica com vários polissacarídeos, tá? Então, ó, lipopolissacarídeo aqui. O que acontece? Como é que você identifica essas duas bactérias? Através de um tipo de coloração. E aí, a coloração violeta, o que acontece? Quando você utiliza essa coloração violeta, essas bactérias que são gram-positivas, elas retêm essa coloração, esse pigmento. Já bactérias que só têm essa camada fininha de peptidoglicano não retêm o corante violeta. E elas são chamadas de gram-negativas. Então, você consegue ver no microscópio aquelas que retêm o corante e aquelas que não retêm. Aquelas que retêm são positivas e aquelas que não retêm são negativas. Por exemplo, as gram-positivas, elas são bem vulneráveis à penicilina, porque a penicilina, ela vai atacar esse peptidoglicano, tá? Ataca esse peptidoglicano da parede celular e aí já destrói a bactéria. Só que aquelas que são gram-negativas, a penicilina não consegue fazer isso. Essa camada lipoproteica aqui do lado de fora vai impedir que o antibiótico atue direito. Então, gram-positiva e gram-negativa. A imagem no microscópio fica assim, as gram-positivas ficam violetas e as gram-negativas ficam meio rosadinhas, vermelhas. Agora, as bactérias elas podem se reproduzir assexuadamente ou sexuadamente. No caso da reprodução assexuada, eu não estou falando de mistura de material genético. O exemplo que a gente dá é a chamada divisão binária, ou também conhecida como bipartição ou cisparidade. O que acontece? Uma bactéria tem aqui a molécula de DNA, tá vendo essa reentrância aqui do mesossomo? É aquela região que eu falei que é uma invaginação da membrana plasmática, que ajuda na divisão. Olha o que acontece. O DNA, se você quer criar uma nova bactéria, você vai ter que duplicar o DNA. Você não pode pegar o DNA e cortar ele no meio. Então, o DNA, ele é duplicado, e aí ele vai para cada tipo como se fosse um polo da bactéria, e aí tem uma invaginação aqui do citoplasma bacteriano, e você separa formando duas novas bactérias. Então, de uma dá origem a duas, não tem mistura de material genético, então é assexuada. Divisão binária. Agora, uma reprodução sexuada em que você tem mistura de material genético, aqui eu não estou falando que uma bactéria tem um espermatozoide que fecunda o ovócito ou o óvulo da outra, não. Não. Olha esse exemplo aqui de conjugação. Aqui temos duas bactérias e aí
essa daqui tem um plasmídio redondinho que essa outra não tem. O que pode acontecer? Elas vão se juntar e formar uma pontezinha, que é o pili ou pilus, né? Uma pontezinha que vai servir para transferir o material genético dessa daqui da esquerda para a da direita. E essa ponte é uma ponte citoplasmática, tá vendo que tem uma continuidade aqui? Então, olha o que acontece. O plasmídio dessa daqui vai se duplicar e um pedacinho, às vezes completo ou somente uma partezinha, tá? E o pedacinho que foi duplicado passa para a bactéria da direita. Então, no final, todos os genes que estavam aqui, ou aquele gene específico que foi duplicado do plasmídio da bactéria da esquerda, passa por essa pontezinha para a da direita e agora as duas bactérias, elas têm aquela informação. Eu coloquei aqui que genes da resistência a antibióticos estão presentes nos plasmídios. Então vamos supor que essa bactéria da esquerda ela era muito resistente a um determinado antibiótico. E a da direita não. Se ela entrasse em contato com aquele antibiótico, ela ia morrer. Pô, nesse tipo de reprodução, se por um acaso essa bactéria da esquerda passar para a direita o gene que confere a resistência dela, o que vai acontecer com a bactéria da direita? As duas serão agora resistentes. E esse é um dos grandes problemas da utilização errada de antibióticos ou também de você utilizar com muita frequência. Se você toma determinado antibiótico, é para tomar por 7 dias. A gente sabe que por 7 dias mataria, 98% das bactérias suscetíveis. Sempre sobram algumas bactérias que são aquelas que naturalmente já são resistentes àquele antibiótico. Se você tomou certinho, ok. Agora, se você tomou, é para tomar 7 dias, aí no 4º dia você já se sente bem e você para de tomar o antibiótico. O que pode acontecer? Aquelas outras bactérias que teriam morrido se você tivesse tomado o antibiótico por 7 dias, elas vão ficar lá, elas estão vivinhas. E aí, aquelas que já eram resistentes, elas podem passar o gene da resistência para aquelas que eram suscetíveis. E no final você vai ter todo mundo resistente. Então, cada vez mais, quanto mais antibiótico você usa, e principalmente usa errado, você está acabando selecionando linhagens super resistentes. A gente vai falar disso na outra aula, né, sobre doenças causadas por bactéria, mas vocês vão ver que já tem um monte de bactéria que simplesmente não morrem com os antibióticos que a gente tem. Perigoso. Outro tipo de reprodução sexuada é chamada transformação. O que acontece? Tá vendo que tem umas moléculas de DNA livres? Elas vieram de outras bactérias que por um acaso morreram e aí elas arrebentaram e liberaram aquele DNA aqui no meio. Essa bactéria daqui, olha o que pode acontecer. Esse DNA livre pode entrar nessa célula e agora faz parte do DNA dessa bactéria. Então a transformação é simplesmente que uma bactéria ela pode absorver um DNA que está livre no meio e agora faz parte do dela, tá? É uma reprodução sexuada porque você está pegando genes que eram de outro indivíduo e colocando nesse daqui agora. E por fim, a transdução. Aqui está representando uma bactéria e um bacteriófago, né, que é um vírus que infecta a bactéria. Lembra que o vírus ele tem o ciclo lítico e o ciclo lisogênico. Vamos olhar aqui o ciclo lítico. O vírus colocou o material genético dele aqui dentro, que está em roxo, da bactéria em verde. Aí formou vários novos vírus dentro da bactéria. E quando ela se romper, vai liberar novos vírus aqui, novos bacteriófagos. Mas vocês conseguem ver que um dos vírus está carregando o material genético da bactéria também? Esses aqui todos têm o DNA viral, e esse daqui não, esse aqui é o viral e ainda tem um pedacinho da bactéria. Aí vamos supor que esse mesmo vírus ele vai infectar uma segunda bactéria. Quando ele colocar o material genético dele aqui dentro, ele não está colocando um pouco do material genético do vírus e da primeira bactéria de origem que ele foi formado, olha. Então aí você tem uma coisa chamada transdução, que no final você vai ter o DNA da bactéria 2, mais o DNA do vírus e o DNA da bactéria 1, onde aquele vírus foi formado. Muito doido. E aí quando a gente fala do metabolismo, né, de bactérias, as bactérias, elas podem ser autotróficas, como a gente viu, tipo, elas podem produzir o próprio alimento,
sendo fotoautotróficas, utilizando a luz solar, ou quimioautotróficas, utilizando substâncias químicas ou a quebra dessas substâncias para gerar o próprio alimento. Por exemplo, a fotossíntese bacteriana, tem algumas bactérias que fazem esse tipo de fotossíntese aqui. Usa gás carbônico, ao invés de liberar oxigênio, libera enxofre, e aí vai junto com o gás carbônico, pode se juntar com o gás chamado gás sulfídrico, isso aí. E aí forma glicose, água e enxofre. Já as cianobactérias, elas fazem a fotossíntese comum, que a gente já conhece de plantas. Um processo chamado quimiossíntese, você produz o seu alimento utilizando energia proveniente da quebra de substâncias, né, de moléculas químicas. Um exemplo que a gente vê nisso é lá no ciclo do nitrogênio, quando o nitrito, por exemplo, vai ser transformado em nitrato, nitrito junto com oxigênio, essa ligação aqui forma nitrato e libera muita energia. E aí a bactéria que converte nitrito em nitrato utiliza essa energia para produzir o próprio alimento. Mas as bactérias também podem ser heterotróficas, que são aquelas que precisam pegar o alimento produzido por outros, né? Tipo nós somos heterotróficos, a gente precisa comer para ter energia. E aí as bactérias que são heterotróficas, elas pegam o alimento produzido por outros e aí passando pela respiração celular, vai produzir ATP, que é a energia necessária para sobrevivência. As bactérias, elas podem ser chamadas de aeróbicas ou anaeróbicas. Aeróbicas são aquelas que vivem em locais que têm oxigênio. Anaeróbicas são aquelas que vivem em locais sem oxigênio. Podem ser obrigatórias, ou seja, só vão sobreviver em locais sem oxigênio, ou facultativas. A facultativa é tipo, tem oxigênio? Ok. Não tem oxigênio? Ok também. E aí, essas bactérias que não fazem respiração celular, né, que é a aeróbica, as anaeróbicas vão fazer um processo chamado fermentação. Existem vários tipos de fermentação, mas essa daqui específica é a chamada lática, que você forma ácido lático no final. E a gente utiliza essa fermentação para produzir iogurte, queijo, coalhada. Aqui eu coloquei uma imagem de uma bactéria, o nome científico tá errado, hein? Lembra? O que tá errado aqui? Tinha que estar em itálico ou sublinhado e tetane tinha que estar o segundo nome, letra minúscula. Clostridium tetani é uma bactéria que causa o tétano. Ela é uma bactéria anaeróbia obrigatória. Isso quer dizer que ela não sobrevive em tecidos com oxigênio. Então, assim, quando uma pessoa pisa num prego enferrujado, a melhor coisa a fazer imediato é lavar com água e sabão, mas passar água oxigenada. Que aí você vai estar fornecendo oxigênio para aquele ferimento. E aí, se tiver uma bactéria que é anaeróbica obrigatória, ela vai morrer. Ok? Então, aqueles exercícios, né, pra gente fazer de leve. Quem quiser dar uma pausa, já sabe, pausa, responde. Eu selecionei 5 questões, mas vocês podem pegar todas as outras do livro para fazer, pra gente tirar dúvida. Então, ó, livro 2, capítulo 5, página 11, olha essa primeira questão. A ilustração a seguir representa a visão esquemática de uma bactéria. Então, a gente consegue ver aqui tudo de uma bactéria. Em relação às bactérias, é correto afirmar que podem sofrer recombinação genética, processo que leva à formação de indivíduos portadores de características genéticas iguais às dos ancestrais? De jeito nenhum, né? Recombinação genética é você fazer uma misturinha de material genético. Então, você não cria indivíduos iguais a quem deu origem. Então, tá errado. B. Tem sido utilizadas pela engenharia genética na síntese de peptídeos humanos, como a insulina e o hormônio de crescimento, pois esses micro-organismos apresentam retículo endoplasmático rugoso bem desenvolvido? Não! Bactéria não tem organela membranosa. C. Em geral, trazem mais prejuízos do que benefícios para os seres humanos e a biosfera? De jeito nenhum, muito mais benefício. D. São organismos unicelulares procarióticos, destituídas de núcleo, exclusivamente heterotróficas e capazes de se reproduzir sexuadamente?
Não, né? Porque elas não são exclusivamente heterotróficas, tem as autotróficas também. Então só pode ser letra E. Algumas espécies produzem vitaminas no intestino humano, a vitamina K, outras são usadas na produção de iogurtes e queijos, certinho. Olha 4. As bactérias apresentam mecanismos de transferência de genes, transformação, transdução e conjugação que aumentam a diversidade genética. Com relação a esses processos, assinale a afirmativa correta. A transdução consiste na transferência de fragmentos de DNA diretamente de uma bactéria doadora para uma receptora? Isso daí seria conjugação. A conjugação ocorre pela transferência de fragmentos de DNA de uma bactéria para outra por meio de um vírus bacteriófago? Isso daí é a transdução. A transformação bacteriana se dá pela absorção de fragmentos de DNA que estão dispersos no ambiente provenientes de bactérias mortas e decompostas. Opa, temos a nossa resposta aqui, mas vamos ver as outras. A transdução é um processo em que o material genético é transferido por meio de um canal que conecta duas bactérias, denominado pile ou pelo sexual? Não, isso é a conjugação. A conjugação é o processo que envolve a participação do vírus. Pô, falou vírus, nada disso. Vírus é transdução. Ok? Próxima, atividades propostas, número 3. Assinale verdadeiro ou falso para as afirmações sobre a importância ecológica e econômica dos seres procariontes. Algumas bactérias, consideradas autotróficas, têm papel fundamental na reciclagem da matéria dos ecossistemas, pois realizam a decomposição de matéria morta, animal e vegetal. Não! Temos bactérias, sim, que são fundamentais nesse quesito, mas elas são heterotróficas, então é falso. Lembra que a autotrófica produz o próprio alimento. Existem procariontes fixadores de nitrogênio atmosférico quando associados a raízes de plantas leguminosas, produzindo compostos nitrogenados que são assimilados pelas plantas. Certinho. As bactérias produzem nutrientes e gás oxigênio por respiração celular e fermentação, atuando como produtores na cadeia alimentar. Falso, né, gente? As bactérias, no geral, elas não produzem gás oxigênio de jeito nenhum. Próximo. Algumas espécies são utilizadas na indústria para a produção de antibióticos, queijos, iogurtes, requeijões, vinagres e vitaminas. Isso aí tá certo. E último, há espécies utilizadas pela biotecnologia na produção de compostos orgânicos como hormônio e insulina. Certinho. Então, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro. 4. Observe o diagrama a seguir, que representa um cladograma dos grandes grupos de seres vivos. Aí tem bactéria, arquea e eucária. Com base no diagrama, pode-se concluir que os seres eucarióticos são mais aparentados com os árqueas, o organismo 2 é o ancestral de todas as bactérias atuais, as árqueas são mais aparentadas com as bactérias, o organismo 2 é mais antigo que o 1, o organismo 1 é mais evoluído que o 2. Vamos lá! 2, gente, não é ancestral de todos, é só ancestral direto de árquea e eucária. As árqueas, elas são mais aparentadas com os eucariontes do que com as bactérias. O organismo 2 não é mais antigo que o 1. O 1 veio primeiro que o 2, então o 1 é mais antigo. O organismo 1 não é mais evoluído que o organismo 2, tá? O organismo 1, pra você ter uma ideia, nem existe mais. Nem esse 2 aqui, que é um ancestral só. Então, letra A. E a última... Considere as seguintes informações. A bactéria Nitrosomona europaea obtém a energia necessária a seu metabolismo a partir da reação de oxidação de amônia a nitrito. A bactéria Escherichia coli obtém a energia necessária ao seu metabolismo a partir da respiração aeróbica ou da fermentação. A bactéria Halobacterium allobium obtém a energia necessária a seu metabolismo a partir da luz captada por um pigmento chamado rodopsina bacteriana. Com base nessas informações, Nitrosomona europaea, Escherichia coli, Halobacterium allobium podem ser classificados, respectivamente, como organismos o quê? Gente, qual que é a mais fácil aqui de saber? Olha essa última. Ela obtém energia a partir da luz, pô, isso daqui produz a própria energia, autotrófico.
A bactéria, que é a primeira, obtém energia a partir da reação de oxidação de amônia e nitrito. Então, ela produz o próprio alimento, autotrófico. Isso daqui seria uma quimiossíntese. E a bactéria E. coli obtém a energia necessária a partir da respiração aeróbica. Então, isso daqui é um heterotrófico. Então, seria a letra B. Autotrófico, heterotrófico, autotrófico. Então, assim, gente, se vocês tiverem dúvidas, falem comigo, façam os outros exercícios. Eu só escolhi esses porque tem outros parecidos, mas tem questões discursivas também. Então, façam e na outra aula a gente tira dúvida. Tudo bem? Então, até mais.